Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Espiritualizando aqui no YouTube e Espiritualizando 1 no Instagram. Fico feliz que vocês estejam assistindo um pouquinho desse vídeo. Hoje nós estamos voltando com o episódio sobre a Revista Espírita de 1858 para falar dos espíritos imperfeitos, a terceira classe. A mesma matéria que tem no Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo que fala sobre a qualificação dos espíritos, né? a ordem dos espíritos em que são classificados como espíritos impuros, imperfeitos, né? Os puros, os bons espíritos e assim por diante. Na última oportunidade, nós deixamos para continuar a falar sobre a oitava classe dos espíritos imperfeitos, né? Que são os espíritos levianos. Então, passamos então aí a fazer o estudo sobre os espíritos levianos e continuando aqui a Revista Espírita de 1858. Você que não conhece a Revista Espírita de 1858, não só essa, mas ela tem 10 publicações, né? Então foram publicados durante 10 anos, né? Revistas Espíritas de 1858, 59, 60, 61, 62 até 68, né? Isso tudo no século XIX, ok? E são compilações de mensagens que ficaram de alguma forma avulsas e que não tiveram encaixe total no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Então, foi uma ideia muito interessante do Kardec, que transformou essas mensagens em 10 livros, e são mensagens muito importantes que revelam para nós coisas assim que dão base também para o conhecimento espírita. Então é muito importante você que está assistindo aí parar um pouquinho e assistir aqui o vídeo para poder ganhar mais esse conhecimento. Mas antes de continuar, eu peço a você, não esqueça de dar o seu like no nosso vídeo, compartilhar com quem tem vontade aí de aprender sobre o Espiritismo. Quem está se iniciando no Espiritismo, a Revista Espírita é uma grande pedida, é muito bom, é um prato cheio para quem está querendo aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. E também não esqueça de comentar, pessoal. O comentário de vocês, tanto no Instagram quanto no YouTube, ajuda a gente a ter um pouco mais de engajamento nos nossos vídeos. E quanto mais você comenta, mais o Instagram e o YouTube vão entender que o nosso vídeo é importante e vai aparecer para bastante gente, beleza? Então, assim, para deixar o pessoal aí já a par, né? Nós não temos canal monetizado, então nosso interesse não é ganhar dinheiro com isso. Nosso interesse é divulgar a doutrina espírita, que é muito importante, e também é um ato de caridade, né? A divulgação do nosso espiritismo. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui então. Eu vou baixar a minha imagem e vocês já vão ter atrás o livro, que é a Revista Espírita. Embora o nome seja revista, é um livro, ok? Vou só dar uma ajustada para vocês enxergarem bem. Dar uma enquadrada boa aqui. E temos o livro inteiro para vocês na tela para não perder de vista. Beleza? Então aqui, olha só, a gente continua falando sobre os espíritos levianos. Para quem não lembra, existe uma ordem de espíritos, tá? São graus de evolução entre os espíritos. Nós estamos num grau ainda, que a gente pode dizer, de espírito imperfeito. Estamos galgando aí, pouco a pouco, a nossa evolução. Mas estamos ainda engatinhando. E dentre os a nossa classificação, existem vários tipos de espíritos. Desde os mais perversos até aquele que é o isentão, né? Não é nem muito bom, também não é muito ruim, né?
Então, tem esses espíritos também. Nós estamos ali naquela classe de espíritos que estão tentando, ainda não tem a perfeição, não são bons espíritos ainda, porque vocês, se fizerem a leitura, né, ou verem os vídeos passados sobre a Revista Espírita, até mesmo o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que nós ainda estamos longe de sermos bons espíritos. Para chegar nessa classe de bons espíritos, nós temos que passar por muitas provas e muitas, às vezes até mesmo expiações. Então, até chegarmos nesse patamar ainda leva tempo. Mas vamos dizer que nós temos boa vontade. Então, vamos continuar trabalhando e vivendo, passando por cima dos objetivos, né, dos obstáculos, aliás, para chegar nos nossos objetivos e, de repente, né, ganhar mais um passinho na evolução. Mas tem que tentar, mesmo que caia, mesmo que a gente tenha as nossas dificuldades, não podemos desistir. Afinal, nosso Pai está nos acompanhando. E se Ele está nos acompanhando, quer dizer que nós teremos forças suficientes para avançar na evolução, né? Avançar os nossos problemas e chegar aí nos nossos objetivos. Beleza? Então, se você não leu ainda a Revista Espírita, se você não viu os vídeos passados, deem uma olhadinha. Se você está no Instagram aí, tem uma certa dificuldade para poder olhar os nossos vídeos no nosso perfil, vai para o YouTube. Lá no YouTube tem a playlist em ordem. Então você entra na playlist da Revista Espírita, você vai ter todos os vídeos lá. Livro dos Espíritos, está lá todos os vídeos do Livro dos Espíritos, que são mais de 100 vídeos. Tem também o Evangelho e também tem o trabalho que nós estamos desenvolvendo sobre suicídio. Tudo em ordem. Então, se você se perder aí no Instagram, corre para o YouTube. Não esquece. Lá, para você achar muito fácil, entra na barra de pesquisa do YouTube e digita em minúsculo RS-espiritualizando, que você vai direto para a nossa página. Beleza? Vamos lá então? Bora lá. Então, espíritos levianos são ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Então, pessoal, quando a gente desencarna, a gente passa a viver do outro lado praticamente da mesma forma que nós vivíamos aqui, tá? Então, se eu sou uma pessoa que durante a minha vida passei a pregar peças nas outras pessoas, se eu era um estelionatário, por exemplo, que vivia às custas das outras pessoas por enganá-las, para ganhar dinheiro, etc., mediante fraude, essas coisas todas, eu vou viver dessa maneira também do outro lado. Não vou perder esse meu caráter só porque eu desencarnei. Minha personalidade continua, né? Então, assim, existem pessoas que vão se adaptar ao meio e vão continuar fazendo coisa errada. Da mesma forma que existem as pessoas boas, que mesmo que estejam em estado de sofrimento, vão dar um jeito de tentar voltar para o lado bom da coisa, de deixar de sofrer, né, buscando Deus. Então é assim que funciona. Sofrimento eterno não existe, mas a gente precisa sempre tentar, de alguma forma, nos resgatar. Aí você vai falar, mas não são os espíritos que resgatam a gente quando está em sofrimento lá no umbral? Sim, são eles que fazem isso. São eles que fazem a logística, mas tudo começa com a gente. Então, a partir do momento que nós caímos em si, né, entendendo que o sofrimento só acontece porque nós agimos errado, então nós temos que, de alguma forma, nos redimir. Então, como que a gente vai se redimir? A gente tem que dar a mão à palmatória, deixar o orgulho de lado, sermos humildes e pedir ajuda para Deus. Ah, mas é só pedir ajuda para Deus? Não. Aí vem o arrependimento dos pecados. Ah, mas e se eu sou católico e o padre deu a extrema unção? Não resolve. No último minuto ali, o máximo que vai acontecer é uma boa energia que você vai receber para ajudar na passagem. Mas se fez um monte de besteira, no último dia de vida você se arrepender dos pecados, isso não vai resolver o seu problema. Vai sofrer. O arrependimento ajuda? Ajuda, claro, sem dúvida alguma. Ajuda muito.
né? É o primeiro passo para você deixar de sofrer muito. O arrependimento vai ajudar na aceleração, né, do processo de expurgo que a nossa alma tem que passar quando desencarna e deixou para trás más atitudes. Então, para avançar para um lugar bom, a gente tem que de alguma forma expurgar, né? Expurgar. É necessário sempre que isso vai acontecer? Não, não é. Não é. Por quê, pessoal? Não é exatamente necessário que se passe pelo expurgo, se passe pelo umbral. Porque nós não conhecemos as nossas outras vidas. Nós carregamos coisas ruins, né? Mas também carregamos muitas coisas boas. E tudo que a gente carrega de bom, tudo que a gente faz de bom é nosso advogado do outro lado. Então, na medida que a gente atravessar o umbral, nós poderemos abreviar esse sofrimento, se caso nós tivermos boas coisas na nossa bagagem. Então, não necessariamente que nós vamos sofrer eternamente, não necessariamente que nós vamos ter que passar pelo umbral e não necessariamente que nós vamos direto também para uma colônia espiritual, um posto de resgate, um posto de socorro. Então vai depender muito do que nós fizemos, ok? Então segura um pouquinho aí nesse primeiro vídeo, nós vamos continuar já no próximo, tá bom? Aguenta um pouquinho aí e vem comigo.